Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza, esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de uma banda brasileira, paulista, que surgiu aí das cinzas de um outro grupo que fez sucesso na década de 60, na época da Jovem Guarda. A banda que originou essa era Os Incríveis, e eu tô falando da Casa das Máquinas, que lançou aí na década de 70 três álbuns, e eu vou resenhar aqui o segundo, que eu considero o melhor deles, que é esse aqui, Lar de Maravilhas. Foi lançado originalmente pela Som Livre em setembro de 1975. Vamos a capa aqui. E também a capa é contra a capa aqui, na verdade. Então, quando os Incríveis se separaram aí no início da década de 70, por volta de 72, o Netinho, que era baterista dos Incríveis, acabou aí chamando outros músicos e acabou formando os Novos Incríveis inicialmente, porém acabou mudando seu nome depois para Casa das Máquinas, que estreou, assinaram com a Som Livre e estreou em 74 com um álbum auto-intitulado, no qual, apesar de ser interessante, eles não tinham ainda não tinham encontrado o caminho deles ainda, qual era a sonoridade que eles queriam buscar. Eles atiraram para tudo quanto é lado. Eu gosto desse álbum, mas é incomparavelmente inferior a esse aqui. Esse aqui é a obra-prima deles, na minha opinião. Então, aqui no segundo, depois da primeira lançado o primeiro álbum, a formação inicial também acabou mudando. E daí o Netinho chamou outros músicos para segunda formação, que é considerada clássica até hoje, que foi um sexteto. Tinham 6 integrantes, inclusive contando com 2 bateristas. Algo raríssimo de se ver aqui no Brasil. Então a gente tinha ali 2 guitarristas, o Haroldo Santa Rosa e o Pisca. Tínhamos 2 bateristas, o Netinho e o Mário Tomás Franco. Um baixista, que é o Carlos Geraldo, mais conhecido como KG. E um tecladista, que é o Mário Testoni Jr., chamado Marinho, também apelido Marinho. Então esse sexteto acabou lançando em 75, como eu falei, o Lar das Maravilhas, esse álbum aqui. Enquanto no primeiro álbum eles não tinham uma sonoridade ainda muito definida, aqui eles definiram que eles queriam fazer rock progressivo, com pitadas de hard rock, que é o que a gente escuta aqui. E os músicos são excelentes e a execução também é maravilhosa. Então começa aqui com a canção Vou Morar no Ar, que é a mais radiofônica delas, acredito que tenha feito mais sucesso. Uma canção bem gostosa de se ouvir, meio pop, meio psicodélica. Depois temos temos aqui canções bem estilo rock progressivo, como é o caso da faixa título, Lar de Maravilhas. Temos também aqui Astralização, Cilindro Cônico e Vale Verde. Essas são as músicas mais progressivas mesmo do álbum. Inclusive, por exemplo, Vale Verde, você tem aqui timbres de teclado que rarissimamente foi ouvido antes no Brasil. É uma timbragem de teclados bem original e bem em consonância com o que estava rolando lá fora no rock progressivo. Temos músicas onde o hard rock predomina, que é o caso de Liberdade Espacial. Essa aqui é uma música bem mais hard rock do que progressiva. É uma música mais roqueira, mais convencional. E também Epidemia de Rock. Aqui eu tenho um certo bode com essas músicas que tem esse título com rock no título, tipo Festa do Rock, Noite do Rock, Epidemia de Rock. É que eles assumem um lado meio made in Brasil também. Eles têm uma pegada meio made in Brasil aqui na Epidemia de Rock. E por mais que me apedrejem, eu tenho que dizer, eu não sou muito fã do made in Brasil não. Eu acho um rock muito convencional demais. Mas aqui eles estavam com vontade de fazer isso, então pelo menos bem executado é. Não vou negar não. É muito bem executado.
Temos aqui uma balada também, uma balada bonita, de bom gosto, que é Raios de Lua. E acredito que eu falei, falta a última faixa apenas, que é um pupurri. Então a última faixa tem a primeira parte, chama O Sol, e a segunda chama Reflexo Ativo. No caso da primeira parte, O Sol, pode ter feito muito sentido na época, ali na década de 70, o pessoal deve ter curtido muito, mas envelheceu bem mal. Aqui, no instrumental meio até que lembra até aquelas músicas evangélicas de hoje, você tem aqui a banda incorporando o próprio Sol, como se o Sol estivesse dialogando com a humanidade. E eu, sinceramente, achei brega. Hoje em dia, soa-me muito brega, apesar que, como eu falei, na época deve ter feito todo sentido. Agora, a segunda parte, que é o Reflexo Ativo, é o único instrumental da banda. E que instrumental! Aqui todo mundo tem chance de brilhar, e todos brilham aqui. É um instrumental de responsa, um número progressivo instrumental daqueles de cair o queixo. E fecha-se com chave de ouro. O que o Sol tem meio que de piegas para mim, a segunda parte do Rio, o Reflexo Ativo, tem de excelente. E depois desse álbum aqui, o Haroldo, o guitarrista Haroldo Santa Rosa, acabou saindo da banda, e depois o baixista Cargê também, o Carlos Geraldo, e o Netinho chamou apenas mais um para substituir os dois que saíram. E era vocalista, ele não tocava no instrumento, era o carismático vocalista Simbas. E com isso, a banda continuou, uma coisa curiosa, a banda continuou com com dois bateristas, mas sem um baixista fixo. Então o Pisca aqui, ele acabou se desdobrando entre guitarra e baixo. Ele fez todas as guitarras, não teve mais dois guitarristas no terceiro disco, e acabou também assumindo baixo, meio que prenunciando o que o Mike Rutherford faria no Genesis após a saída do Steve Hackett. E no ano seguinte, 76, foi lançado o terceiro álbum da Casa das Máquinas, chamado A Casa do Rock, onde a sonoridade é bem mais roqueira, de hard rock. Aqui a influência progressiva decai bastante, eles têm uma pegada bem mais roqueira aqui, de rock clássico no terceiro álbum. Não é ruim, longe disso, mas para mim também é muito inferior ao segundo álbum. E A Casa das Máquinas, a banda terminaria de uma forma meio lamentável, infelizmente. Em 77, setembro de 77, a banda se apresentaria ali num programa da TV Record, e ali nas proximidades do prédio ali da emissora, o guitarrista Pisca, o vocalista Simbas e mais um road da banda estavam num carro. Se eu não me engano, acho que tinha o irmão do Simbas também, que era menor de idade, não tenho certeza. Acabaram se envolvendo numa colisão automobilística, numa batida de carro. Em outro caso estavam dois funcionários da TV Record. E aí saiu uma briga ali por causa da batida. E a briga foi mais intensa do que se imaginava. E um dos funcionários da TV Record acabou sendo bastante machucado dessa briga. Porém, foi orientado pelos demais colegas ali da emissora a não procurar nem a polícia e nem no hospital. Meio que para abafar o caso, para não sair dali, para ninguém ficar sabendo. E ele assim o fez, porém no dia seguinte ele acordou passando muito mal. Foi internado, mas não resistiu aos ferimentos. Depois descobriu-se que ele estava com costela quebrada, ele quebrou algumas costelas, e essa fratura na costela acabou perfurando alguns órgãos internos, o que levou a óbito, infelizmente, esse funcionário da TV Record. E o Pisca, o Simbas e o Road da banda chegaram a ser julgados, chegaram a julgamento, porém foram absolvidos, muito porque considerou-se que a própria vítima não procurou atendimento porque não quis, porque achou melhor não teria sido por culpa deles, eles não impediram também, então acabaram sendo absolvidos. Porém isso pegou muito mal para a banda,
em abril de 78 ela se desfaz, pois só já no século XXI que eles voltam para apresentações esporádicas. Aí apresentaram-se no Psicodali em 2008, numa virada cultural de São Paulo, que eu não me recordo o ano agora. E só em 2020 que teria saído saiu o quarto disco da banda. Mas eu prefiro continuar ouvindo os 3 primeiros, em especial o Lar de Maravilhas, que realmente é uma maravilha mesmo, sem trocadilho infame. E lembro a vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!